Graça e paz, bom dia, oração do dia, a oposição de Satanás. É o que nós vamos orar contra, claro, hoje, e vamos meditar nas Escrituras em Atos 13, do versículo 4 até o versículo 12. Nós estamos agora na primeira viagem missionária, Barnabé, junto com o apóstolo Paulo. Está escrito: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para o Chipre, não se esquecendo que eles estavam em Antioquia da Síria. Lá eles dedicaram-se na evangelização discipuladora, no estabelecimento de nova liderança para a igreja local e, consequentemente, a multiplicação. Eles estavam sendo enviados pelo Espírito Santo debaixo de imposição de mãos dos líderes que os enviaram. Então, eles estavam nessa primeira viagem missionária, saíram de Antioquia, passaram por Seleucia e chegaram na ilha de Chipre, que é no mar Mediterrâneo. 5. Quando chegaram a Salamina, que certamente era uma cidade, distrito da ilha, ali na ilha de Chipre, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Percebeu? Paulo e Barnabé, os irmãos, levam muito a sério a evangelização dos judeus e depois dos não-judeus. Tinham também João como auxiliar, o sobrinho de Barnabé, o que escreveu o Evangelho de Marcos, João Marcos. 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Olha só o nível, hein? Um judeu praticando magia e era falso profeta. 7. Ele estava com o procônsul. O procônsul era a maior ou a mais alta autoridade romana da ilha, Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Até aqui. Os missionários apóstolos, eles chegaram, Barnabé, Paulo e o auxiliar, João Marcos, chegaram na ilha de Chipre. E a mais alta autoridade romana na ilha queria ouvir a palavra de Deus. Os missionários apóstolos eram os carregadores do Evangelho. Eles eram, por fazer parte da igreja, eles eram os embaixadores ou representantes do reino. O avanço deles era o avanço do reino na ilha. E o estandarte deles era a cruz de Jesus Cristo. Eram missionários enviados carregando o estandarte, que era a cruz de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus. E quando chegou, a mais alta autoridade romana queria ouvir Paulo e Barnabé. Versículo 8. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Nós não podemos esquecer que contra o avanço do reino existe uma resistência e oposição das trevas. Quando o reino chega em determinado coração, em determinada família, em determinada cidade, em determinada nação, saiba, ele chega com oposição ferrenha de Satanás.
E quando os embaixadores de Cristo, chegando com o estandarte de Cristo, que é a cruz e a sua mensagem, chega, eles sabem, e você deveria saber, que todo o avanço do reino sempre vai ter grande oposição a ele. Ali estavam os representantes do reino, ali estavam os missionários enviados, aqueles que têm uma missão do reino, para pregar o evangelho na ilha, nas cidades, na ilha. Estavam diante da maior autoridade romana da ilha. E quem se opôs? Muitas vezes nossos olhos se fecham muito a respeito de tudo que está acontecendo nesse planeta. A gente limita muito a oposição a somente uma inveja daqui, a um desgosto dali. Não é isso. Vai muito além disso. A oposição contra o reino tem a ver com uma oposição, antes de tudo, espiritual. E Paulo percebeu isso. Porque se fosse uma pessoa natural vai dizer: é porque tem inveja de mim. Não consegue ver que, antes de tudo, de ser uma oposição ali, na verdade não é nem uma oposição natural, é uma oposição espiritual. Quem não tem a visão do reino vai ficar pensando que as coisas têm mais a ver com briguinhas, com invejinhas, com ciúminhos, mas vai além. Tem a ver com espíritos imundos, tem a ver com o diabo, tem a ver com uma oposição ferrenha e maligna do reino das trevas. 9. Mas Saulo, também chamado Paulo, citou agora os dois nomes. O nome do apóstolo Paulo, o nome judeu e agora o nome grego, Paulo. Cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, como nós vemos falando continuamente aqui, para Lucas, ser cheio do Espírito Santo tem a ver com poder. Para Paulo, caráter. Para Lucas, poder. E cheio do Espírito Santo fala de alguém revestido de poder. Cheio do Espírito Santo fala de alguém que viveu uma experiência sobrenatural. Cheio do Espírito Santo fala alguém que caminha revestido de poder e tem ousadia e vai para um embate contra o reino das trevas, até mesmo expulsando demônios. E no caso de Paulo, não só expulsando demônios, mas dando uma ordem para que o filho do diabo, aquele agente Elimas, ele ficasse cego. Paulo disse assim para Elimas: ei, olha aqui para mim. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Não é picuinha, não é dodóizinho, não é. É mais profundo do que isso. É o diabo com seus filhos, com seus agentes, militando contra o avanço do reino, querendo parar o avanço do reino pela pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continua: que a mão do Senhor esteja contra você, e você fique cego, não vendo o sol por algum tempo. Cheio do Espírito Santo, aqui para Lucas é revestido de poder, é tendo manifestação do poder e experiência com poder. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Discurso e poder conjugados na pregação do Evangelho.
Não é só discurso. Não é só o discurso correto. É a manifestação do poder confirmando. Precisamos de pregação poderosa. Precisamos de visão das coisas espirituais. A oposição contra o reino é, antes de tudo, espiritual. Eu vou orar agora. E eu vou orar contra a oposição espiritual. Você deve compartilhar agora essa oração, viu? Compartilha nos grupos, com a família, porque eu vou orar contra essa oposição espiritual. Amém. Senhor Deus, o avanço do reino sempre terá a oposição do diabo. Eu sei, por exemplo, Senhor, que para essa obra acontecer aqui, nessa plataforma, foi imprimido oposição, que nós temos vencido pela oração, pela fé, persistência no Senhor. E sei que o seu poder é infinitamente maior e superior que o reino das trevas. Nós continuaremos com essa obra aqui, nessa plataforma. Mas eu sei também, ó Deus, que existe oposição de Satanás contra o avanço do reino nos casamentos, nas famílias, no trabalho, na cidade, nos corações, nas nações. E aqui, meu Senhor, eu faço um clamor. Ó Deus, não deixe prosperar nenhum avanço, nenhum plano, projeto de maldade do reino das trevas contra a vida dessa sua ovelha. Não deixe prosperar esses planos. Senhor, que os agentes, os filhos do diabo, os agentes do inimigo sejam cegados, confundidos, enfraquecidos, derrotados, envergonhados. Que avance o reino, a mensagem da cruz. Sabemos que nós temos travado uma grande batalha nesta nação, Senhor. Ideologias, valores do reino das trevas, estilo de vida promíscuo, maldade, assassinato de bebês. Muitas coisas têm acontecido e nós temos militado, ó Deus, no poder do Espírito Santo. E confiantes, o Senhor é conosco. Aliás, o Senhor é com a sua obra, com a sua mensagem, com o seu povo. Que assim seja. É minha oração. Amém? E amém, graças a Deus. Amém? Daqui a pouco, 12 horas, meio-dia, esteja comigo na minha live. Transmissão ao vivo aqui pelo meu canal, meio-dia, 12 horas, de meio-dia a 1. Vem e traga mais alguém para estar comigo ao vivo. Tá bem? Tá bom aqui no meu canal? Deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Se inscreva se for a primeira vez e deixa todas as notificações acionadas. Nos comentários, deixe seu pedido de oração. A gente tem orado e se dedicado à oração. Deus abençoe, graça e paz.